Bom dia, meu nome é Claudelane Aparecida Paz, sou aluna do Grupo Unis, do curso de Licenciatura em Física, estou cursando o 13º período e estou realizando estágio supervisionado prática docente. E nesse estágio eu tenho que fazer uma aula e eu escolhi fazer a aula sobre potencial elétrico. O que é potencial elétrico? Potencial elétrico ou potencial eletrostático de um ponto em relação a um ponto de referência. É definido pelo trabalho da força elétrica sobre uma carga eletrizada, no deslocamento entre esses dois pontos. O que quer dizer? Potencial elétrico é o trabalho realizado por uma força elétrica quando ela se desloca de um ponto ao outro. Igual, por exemplo, ela se desloca do ponto A ao ponto B. Então, nesse trajeto, ela cria o potencial elétrico. Sendo uma grandeza escalar, necessita apenas, para ficar totalmente definida, da intensidade e de uma unidade de medida. Portanto, não requer nem direção nem sentido. Por que é uma grandeza escalar? A grandeza escalar, ela não precisa de ter direção, sentido e nem módulo. Então, ela não é uma grandeza vetorial, porque quando uma grandeza é vetorial, a gente tem que ter direção, sentido e módulo. E a grandeza escalar não, ela precisa de ter um valor e uma unidade de medida. A fórmula do potencial elétrico. O potencial de um ponto pertencente a um campo elétrico é encontrado dividindo-se o trabalho pelo valor da carga. Esse valor é sempre medido em relação a um ponto de referência. O que é isso? Qual é a fórmula de calcular o potencial elétrico? O potencial elétrico ele é encontrado quando você divide o trabalho que esse potencial elétrico fornece e o valor da carga, que é a fórmula é o campo elétrico é igual ao trabalho dividindo o Q, que quer dizer carga, valor da carga. E esse valor ele é sempre medido em relação a um ponto de referência. O que é isso? Ele parte de um ponto A e vai até um ponto B. Assim, a fórmula para o cálculo do potencial elétrico é dado por VA, que é o potencial elétrico do ponto A, igual ao trabalho de AB, que é o trabalho que ele faz se deslocando de A a B sobre a carga elétrica, que é o Q. Então, o potencial elétrico, a unidade de medida dele é o volts. O trabalho da força elétrica, a unidade de medida dele é o joule. E a carga elétrica é o coulomb. Então, nós devemos de observar essas unidades de medida, porque eu não posso trabalhar com por exemplo, quilojoule, se o problema está me pedindo o valor do potencial elétrico em volts. Então, eu tenho que fazer transformações. No sistema internacional, a unidade do sistema, o potencial elétrico é medido em volts, que é joule coulomb. Por quê? O joule é do trabalho e coulomb é da carga elétrica. Em homenagem ao físico italiano Alessandro Volta, que nasceu em 1745 e morreu em 1827, que ele foi o criador da pilha elétrica. Então, igual assim, a pilha elétrica é um potencial elétrico, porque ele fornece energia. E a pilha elétrica, ele criou
e recebeu o nome, a unidade medida recebeu o nome em homenagem a ele. Diferença de potencial. A diferença de potencial, ou a DDP, também chamada de tensão elétrica ou voltagem, é uma importante grandeza no estudo dos fenômenos elétricos. O que é a diferença de potencial? A diferença de potencial, que a gente chama de DDP, é a diferença do potencial final menos o potencial inicial. E é medida em volts e ela é uma grandeza muito importante para o estudo de fenômenos elétricos. Por quê? Porque é justamente aquela distância que o potencial elétrico vai percorrer até chegar ao outro ponto. Então, vai ser, por exemplo, eu tenho o ponto A e o potencial elétrico vai até o ponto B. Aí eu tenho como calcular essa diferença de potencial usando uma fórmula. Aí, aqui, ó, no cotidiano, usa-se mais o conceito de diferença de potencial do que o de potencial elétrico de um ponto. Por exemplo, nos aparelhos elétricos, normalmente aparece a indicação da sua voltagem. Então, quer dizer o quê? Que é muito mais frequente você achar um eletrodoméstico com o nome potencial elétrico do que com a diferença de potencial. Então, a indicação vem em volts. Aqui eu vou falar um pouco do voltímetro. O que é o voltímetro? O voltímetro é um instrumento que usa-se para medir a DDP. O que é a DDP? Eu acabei de explicar. É a diferença de potencial. Então, por exemplo, eu tenho aqui eu quero medir a diferença de potencial em uma geladeira. Aí eu vou pegar o voltímetro, ele vai partir do zero e vai até a voltagem da geladeira. Aí, esse espaço do zero, por exemplo, vai do 0 até o 15. Esse espaço aí a gente chama de DDP, que é conhecida como diferença de potencial. O voltímetro, ele é usado muito quando as pessoas vão fazer ligação elétrica para conferir a voltagem ali a voltagem da carga para fazer as divisões corretas. Então, o voltímetro é muito usado para pessoas que mexem com carga elétrica. Quando dizemos que existe uma alta voltagem entre dois pontos, significa que a carga recebe uma grande quantidade de energia no seu deslocamento. Então, o que pode explicar aí? Que quando um aparelho, por exemplo, aquece muito, ele está recebendo uma alta voltagem entre esses dois pontos. Então, essa alta voltagem, ela recebe uma grande quantidade de energia no seu deslocamento. É por isso que ele aquece. Então, aí tem que fazer o quê? Pegar, ver aonde está tendo essa grande quantidade de energia e consertar, porque isso aí pode fazer com que o aparelho queime.
A diferença de potencial é indicada por U, que é a diferença de potencial, que é em volts, o potencial elétrico do ponto A menos o potencial elétrico do ponto B. Quer dizer o quê? Vai ser a diferença de potencial, eu vou pegar o potencial elétrico do campo A e vou subtrair do campo B. Exemplo de como se calcula o potencial elétrico em um problema de carga elétrica. Aí eles vão dar a intensidade da carga elétrica, eles vão dar o trabalho e o deslocamento que esse campo elétrico vai percorrer, e está pedindo que o potencial elétrico do ponto A, considerando o ponto B como ponto de referência. O que ele está falando aqui? Ele está pegando o ponto B como referência, e então o ponto B vai ser o ponto inicial e o A vai ser o final. Então vamos lá. Uma carga elétrica de pequenas dimensões e com a intensidade de 4 vezes 10 a menos 6 coulomb é transportada de um ponto A para um ponto B de um campo elétrico. O trabalho realizado pela força elétrica que age sobre a carga tem intensidade de 3 vezes 10 a menos 4 joules. Determine. Letra A. O potencial elétrico do ponto A, considerando o ponto B como ponto de referência. E o B, a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B. Então, vamos lá. Aqui está a resolução. Considerando o ponto B como ponto de referência, temos... O que nós temos que o problema nos deu? Eles nos deu o trabalho e nos deu a carga elétrica. Então, aqui é só jogar na fórmula, que é potencial elétrico, que é dado pela a razão entre o trabalho realizado entre A e B, dividindo a carga. Então, vai ficar 3 vezes 10 a menos 4, dividindo 4 vezes 10 a menos 6, que é igual a 0,75 vezes 10 a 2 elevado ao quadrado, que é igual a 75 volts. Então, eu tenho que o meu potencial elétrico do ponto B ao ponto A é de 75 volts. A letra B. A diferença de potencial é calculada considerando o potencial nos pontos A e B. Como o ponto B foi definido como ponto de referência, então o potencial elétrico VB é igual a zero. Sendo assim, temos diferença de potencial, que é U, é igual a VA menos VB. Então, eu tenho que a minha diferença de potencial é igual a 75 menos 0, que vai ser igual a 75 volts. Então, o que nós podemos observar aqui, ó? Que a diferença de potencial, tendo o ponto B como referência, então partiu do ponto B, o ponto B é 0, e foi até o ponto A, que nós encontramos aqui, ó, o potencial elétrico dele, que é 75 volts. Então, nós temos que o diferencial elétrico também, entre esses dois pontos, tendo B como referência,
é 75 volts. Potencial elétrico no campo de uma carga. Quando um campo elétrico é gerado por uma carga fixa no vácuo, a diferença de potencial pode ser calculada como sendo a diferença de potencial, U, dado em volts, a constante eletrostática no vácuo, que é 9 vezes 10 a nona, newton-metros cúbicos por coulomb, a carga elétrica fixa, que é dada em coulomb, a distância da carga fixa ao ponto A, que é dada em metros, e a distância da carga fixa ao ponto B, que é dado também em metros. Então, vamos lá na fórmula. A diferença de potencial, U, é igual a constante eletrostática vezes a carga fixa, dividindo a distância da carga fixa no ponto A, menos a constante eletrostática no vácuo, vezes a carga fixa, a carga elétrica física, dividindo a distância da carga fixa ao ponto B. Então, aqui, ó, o que nós temos que observar? Nós temos que observar as unidades de medida, que estão todas na unidade pedida pelo problema. Nós temos que observar se no problema vai estar pedindo, dando o ponto A como referência, ou se vai ser o ponto B. Temos assim que não é que gravar a constante eletrostática no vácuo. A gente tem que saber que o K0 é uma constante eletrostática que vale 9 vezes 10 a nona. Então, sabendo isso e o problema dando os outros valores, a gente consegue calcular a diferença de potencial por essa fórmula que eu acabei de detalhar aqui. Então, aqui, ó, se considerarmos o ponto B infinitamente afastado da carga Q, VB vai ser igual a zero. Então, se eu falar assim que o ponto B é infinito, ele é muito afastado da carga, ele vai ter o valor zero. Então, teremos que o potencial no ponto A será dado por... O que aconteceu? O meu ponto B, ele foi zero. Então, se eu pegar a primeira parte... Se eu pegar essa primeira parte aqui, ó, deixa eu voltar aqui na fórmula anterior. Se eu pegar essa segunda parte aqui e colocar a distância de B igual a zero, então eu vou zerar essa segunda parte aqui. Vai ficar só a primeira parte. Vai ficar U igual a constante eletrostática vezes a carga dividindo a distância do ponto A. Então, aqui, ó, a gente fala isso. A gente fala que a diferença de potencial aqui do ponto A é igual a constante eletrostática vezes a carga dividindo a distância da carga fixa A em metros. Aí tem aqui, sendo VA o potencial do ponto, que é A, que é dado em volts. K0 é a constante eletrostática no vácuo.
que é 9 vezes 10 a nona, Q é a carga elétrica e D é a distância de carga fixa ao ponto A. Para calcular o potencial elétrico resultante de um sistema de carga, basta calcular o valor do potencial de cada carga no campo elétrico e depois somá-los. Então, nessa primeira aula era isso que eu queria falar. Na segunda aula, vou retornar com um exemplo de como calcular o potencial no ponto A e volto na próxima aula.